Pessoal, sentei aqui agora para começar os trabalhos, né? Eu trabalho com computador, eu sempre tiro uma horinha para poder falar com vocês, compromisso que eu tenho aqui no canal diário de falar de Botafogo. Quando eu cheguei aqui, me deparo com um recado. Minha filhota prendeu aqui um lembrete. Olha só, sempre tenha fé no que você faz. É bom começar o dia assim, né? Vamos ter fé no que a gente faz, vamos acreditar. Bom, pessoal, vamos conversar aqui rapidamente. Eu quero conversar com vocês sobre seleção brasileira. Antes de eu entrar nesse ponto, vale a gente falar, né, que data FIFA encerrada e jogadores que foram convocados retornam, né? Gatito retorna. Luiz Henrique, graças a Deus, retorna sem lesões, retornou bem. Volta, né, a estar à disposição do Botafogo. Já vai chegar e treinar, se preparar para o jogo contra o Corinthians, assim como o Savarino, que jogou pela seleção da Venezuela, entrou no segundo tempo. Eu não vi o jogo, eu não assisti, mas pelo que eu andei lendo rapidamente na internet, ele entrou bem, né? Disseram ali que ele entrou muito bem no jogo, deu dois bons chutes. É impressionante, né, como a Venezuela ela deixa no banco um jogador como Savarino, né? A seleção da Venezuela, pelo que eu sei, é uma seleção fraca, um nível muito baixo, e se dá ao luxo de deixar o Savarino, um jogador como o Savarino no banco, né? Impressionante. Mas, enfim, retornará ao Botafogo, né? Assim como o Luiz Henrique, jogadores titulares, irão se preparar para o jogo contra o Corinthians. O Bastos também retorna, foi titular pela seleção da Angola. Angola venceu a seleção do Sudão. E pelo que eu pude ver em relação à atuação do Bastos, tem um site específico de avaliação, né, de atuações. O Bastos foi o jogador de defesa melhor avaliado. De 5 estrelas possíveis, ele foi avaliado como 4.5. Ou seja, muito boa atuação, segundo quem acompanhou o jogo. Mas é inegável que o Bastos ele é um baita zagueiro, né, cara? Agora, entrando na questão da seleção brasileira, eu confesso que desde a Copa do Mundo de 2022, eu não tinha visto nenhum jogo da seleção. Eu não acompanho seleção brasileira. Não acompanho. Depois daquele fiasco da Copa de 2022, eu não tinha visto nenhum jogo da seleção. E aí eu resolvi assistir os 2 últimos jogos da seleção brasileira. O contra o Equador, que o Luiz Henrique começou jogando, e esse agora contra o Paraguai, né? Que o Luiz Henrique entrou no segundo tempo. E o Gatito também, né? Foi titular contra o Brasil e fez uma defesa. Quando foi exigido, o Gatito fez uma única defesa num chute do Vinícius Júnior, que foi a única jogada que o Vinícius Júnior fez no jogo inteiro. O Gatito, quando foi exigido, fez uma boa defesa. E olha, dá calo nos olhos assistir a seleção brasileira jogar. Meu amigo, que coisa ridícula que se tornou a seleção brasileira. Hoje, a seleção brasileira não coloca mais medo em ninguém. Seja qual for a seleção que jogar contra o Brasil em um amistoso, em uma Copa América, ou numa eliminatória, ou seja, numa Copa do Mundo, seja qual for a competição, seja qual for o adversário, ele vai olhar a seleção brasileira, né? Ele vai ver ali o adversário dele, a seleção vestida de amarelo, e vai pensar, dá pra gente vencer. Dá pra gente vencer. Então toda seleção que entra contra o Brasil entra com a sensação de que vai vencer o jogo. Porque hoje a seleção brasileira é um arremedo.
é um arremedo de time. Que seleção pavorosa. Uma seleção que faz força para jogar. É impressionante como o Brasil hoje não tem organização, não tem conjunto, não consegue trocar passes. A bola queima no pé dos jogadores da seleção, cara. Quando a gente vê em campo Danilo, o que esse cara ainda tá fazendo na seleção? Quando a gente vê em campo Gabriel Magalhães, o cara, na maioria das vezes que tentou sair jogando, na maioria das vezes ele errou o passe. Guilherme Arana. E aí a gente vê no meio-campo Lucas Paquetá, jogador superestimado, comum, nada demais, só fica caindo em campo. A gente vê no ataque o Vinícius Júnior, cotado como um dos melhores do mundo. Quando chega na seleção, é outro jogador. No Real Madrid, ele é um jogador, na seleção é outra. Jogador de clube, Vinícius Júnior, não é nem sombra do que ele é no Real Madrid. O cara erra praticamente tudo, não consegue ter brilho. O cara é sempre desarmado. Aí você tem o Endrick. Meu amigo, o que o Endrick fez nesse jogo? Que coisa horrível. Que coisa ridícula. Dá nojo de ver esses caras jogando. O Brasil não consegue envolver a defesa adversária. É sempre dependente de jogada individual pelas pontas. É sempre depende de lampejo de Rodrigo, de Vinícius Júnior. E por que o Brasil não tá tendo resultado? Porque quando as jogadas individuais não acontecem, o Brasil não tem resultado. O Brasil não tem o jogo coletivo, cara. Não tem mais aquelas tabelas que a gente via, né, da seleção. A seleção brasileira sempre foi uma seleção conhecida por ser agressiva, com a bola no pé, que envolve a defesa adversária. Uma seleção que domina o adversário, que chega sempre no campo de ataque com qualidade, através de tabela, de triangulação, de infiltração. O Brasil não tem isso, cara. O melhorzinho do Brasil foi Luiz Henrique, que começou no banco e entrou no segundo tempo. O Luiz Henrique, quando entrou no segundo tempo, ele criou algumas situações perigosas de gol, coisa que não vinha acontecendo no jogo todo. Tanto que o segundo tempo do Brasil melhora um pouco, porque o Luiz Henrique ele chamou o jogo para ele. Toda vez que a bola chegava nele, ele ia para cima. Ele criava situações de perigo. E aí, cara, é inevitável. Eu não gosto, mas é inevitável fazer comparação, cara. É inevitável. A gente que acompanhou a seleção brasileira, eu vivi 2002, cara. De 94, no tetracampeonato, eu não lembro, eu era muito pequeno. 98, eu lembro alguma coisa, aquela final contra a França, que o Brasil era amplo favorito, mas pipocou. E aí em 2002, eu vivi tudo aquilo, o pentacampeonato. 2006, que o Brasil também pipocou, mas tinha uma seleção absurda com Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Dava gosto de ver jogar. 2010 era uma ótima seleção também. E de lá para cá, de 2014 para cá, a seleção brasileira nunca mais foi a mesma. E olha, eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa seleção, essa atual seleção, se conseguir se classificar para a Copa do Mundo, que isso também corre risco de não acontecer, se o Brasil conseguir chegar à Copa do Mundo com essa seleção,
corre sério risco de não passar da fase de grupos. Essa seleção brasileira hoje dificilmente chega nas oitavas de final. Do jeito que está jogando, corre risco de nem se classificar. Então muita coisa precisa acontecer, cara. Essa seleção atual que está aí, com Vinícius Júnior, do jeito que vem jogando, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Danilo, Guilherme Arana, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Cara, essa geração é a pior geração da seleção brasileira que eu já vi nos últimos anos. Com essa seleção, o Brasil não vai arrumar nada na Copa do Mundo. Muita coisa precisa mudar. Muita coisa precisa acontecer. Precisa haver uma reformulação geral nesse elenco da seleção. Precisa que apareça outros jogadores que realmente venham vestir a camisa da seleção, honrar a seleção brasileira, não sentir o peso da seleção. Se não surgir novos talentos, se não aparecer outros jogadores, e a gente tem que depender dessa atual seleção aí, a seleção brasileira vai continuar fracassando. É a seleção que tem mais títulos. Mas isso não entra em campo. O Brasil vai ficar vivendo só do passado? Vai ficar vivendo disso até quando? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.